Mingai é um perdedor suado e nojento, sem amigos, que vive em sua caverna o dia todo jogando seu jogo favorito e tem orgulho de ser um dos melhores jogadores que já existiram no servidor. Ele está jogando uma partida contra seu amigo próximo que conheceu online e está absolutamente arrasando no teclado como o pequeno suor que ele é depois que Minji vence a partida e seu amigo se despede. Mas o pobre Minji fica triste por ver que ninguém está online para abastecer suas necessidades de jogo. Ele abre o perfil de seu peixe-gato favorito por quem se apaixonou e, pouco antes de babar em seu teclado fedorento, ele recebe um convite de outro jogador de primeira linha que tem o nome do jogo chamado Nano e desafia Minji para uma partida dupla. Ao receber o convite, ele aceita instantaneamente e eles começam o duelo quando a partida começa. Min fica surpreso com as habilidades do jogador, pois isso foi muito mais desafiador do que ele esperava devido a isso. Mingai usa uma velocidade de pulso inacreditável e movimentos do mouse como você nunca viu antes, levantando-se da cadeira. Mas neste momento Nano envia a ele um DM prevendo seu próximo movimento em tempo real e então ele perde o duelo e seu corpo congela em choque depois que Min se senta. Eles estão se perguntando quem diabos era esse jogador e como eles conseguiram derrotá-lo daquele jeito. Ao verificar o perfil para mais informações, Mingai percebe que está em branco, então ele sai. Para de jogar, então temos uma mudança de cena e descobrimos que a pessoa que o derrotou era uma garota chamada Shen. Ela é uma caçadora de dragões de nível A que está estudando na faculdade do castelo. Mas ela atende pelo apelido de Nano. Nano está dirigindo pela cidade com alguns de seus amigos da faculdade do castelo e eles descobrem que o diretor da faculdade está interessado em Ming, pois ele aparentemente é capaz de ser um aluno de nível S. Mas Moton não entende o porquê, que é a razão pela qual ela queria desafiá-lo em um duelo para ver o que era toda essa confusão. Ela fica irritada porque Mingai recebeu uma bolsa de estudos do diretor da faculdade do castelo, mas acha que ele não pertence a uma escola assim. Especialmente depois de derrotá-lo em uma partida 1v1, seus amigos também ficam confusos e pedem a Nano para descobrir mais sobre ele. Então ela entra no sistema de inteligência artificial da faculdade do castelo chamado Eva. Eva cumprimenta a Nano e ela começa fazendo perguntas sobre a vida de Ming, hobbies e interesses pessoais. Ela descobriu que Mingai não tem amigos na escola, pouca ou nenhuma presença na vida e só gosta de jogar videogame. Ele também foi abandonado pelos pais quando era mais novo e agora mora com sua tia e tio que o perseguem o dia todo, junto com seu primo malvado chamado Ming. Ming gosta de trollar Min fingindo ser uma garota online e sai com ele no jogo por vingança. Sua tia e tio gritam para ele começar a ganhar algum dinheiro logo, caso contrário, nenhuma faculdade o aceitará e ele será um idiota sem cérebro e sem vida, sem futuro. Nano descobre que Ming também tem uma queda por uma garota de quem gosta na escola, chamada Shenvin. No entanto, Nano quer saber mais sobre seus sonhos e inspirações e onde ele se vê no futuro, mas ao verificar seus sonhos na vida, Eva informa que ele só quer ser um simples trabalhador em uma banca de jornal para que possa ganhar dinheiro suficiente para atualizar seus jogos e ficar online o máximo que puder. Depois de ouvir isso, Nano fica surpresa e sua amiga quase sai da pista, pois todos estão confusos sobre como o diretor o quer na faculdade, já que ele está nada além de um solitário sonho fechado com lindos peixes-gatos. Depois de ser expulso de casa para comprar mantimentos e itens para casa, ele tropeça na caixa de correio e pergunta ao cara se ele tem alguma carta para ele e ele recebe algumas cartas novas e um pacote contendo um dispositivo informando que ele foi rejeitado pela Universidade Internacional, mas tem outra carta aceitando-o na faculdade do castelo. Diz que ele será orientado pelo professor Garian, aquele que enviou isso especificamente para ele. Ele acha que isso deve ser um sonho e tenta acordar, mas era de fato uma realidade e uma carta real. Então o garoto corre para casa para contar à sua família. Quando eles leem a carta, eles acham que é algum tipo de piada e sua tia perde o controle, pois ela acha que ele deve ter forjado uma carta falsa e diz que ele não passa de um pirralho. Seu primo Min diz a ele que não há como ele entrar naquela faculdade, pois as pessoas que frequentam aquela academia são normalmente híbridos humanos ou pessoas que nasceram meio humanas e meio mágicas, então como ele pode frequentar este lugar? Min conta a eles tudo sobre um cara chamado Shuai Heng, um famoso híbrido humano que é conhecido por ser um dos alunos mais fortes de toda a academia do castelo. Ming afirma que ninguém pode se comparar a uma pessoa como Shuai H,
Mas apenas naquele momento Ming entra em um sonho estado enquanto seus pais discutem sobre ele. Neste sonho um helicóptero sobe até seu apartamento e um homem sai que por acaso é o único Shuaega convidando Ming para se juntar à academia e ele até se curva diante dele, chamando Ming de seu mestre e que eles estão esperando há muito tempo para vê-lo. No entanto, ele sai do devaneio e volta à realidade e pensa que talvez sua família esteja certa sobre tudo isso e talvez alguém estivesse pregando uma peça nele. Então ele começa a se afastar. Mas naquele momento o dispositivo que estava dentro da carta começa a tocar e seu AR informa que a pessoa na linha quer entrevistar Min amanhã sobre a recente aceitação da faculdade do castelo e seus rostos caem mais tarde. Min fala com seu melhor amigo online e ele parece ser a única pessoa que está animada para ouvir sobre as notícias e lhe dá algumas dicas sobre como se apresentar na entrevista. No dia seguinte Ming chega ao prédio localizado na cidade principal para a entrevista e ao chegar ele fica surpreso ao ver alguns de seus colegas de classe de sua escola anterior, pois eles parecem ter recebido a mesma carta e um dos alunos é seu vida longa esmaga uma garota chamada Tin Vinvin enquanto todos esperam na fila para a entrevista. Ming pergunta como ela acabou aqui e também lhe dá alguma confiança dizendo para ela não ficar nervosa. Ela é uma palestrante incrível e a melhor de todas as suas classes no ensino médio e depois que ela agradece o entrevistador os leva um por um e depois de algum tempo eles finalmente chegam a Ming e ele passou o dia anterior repetindo várias perguntas e respostas do entrevistador em sua cabeça para que ele não estrague tudo, mas quando o examinador faz as perguntas eles dizem coisas que são completamente aleatórias como se ele acredita em alienígenas, o que o pegou completamente desprevenido. Como ele esperava que eles perguntassem algo normal como onde ele cresceu e sua história de vida, mas um dos outros entrevistadores que está digitando as respostas disse a ele que não se importava com sua vida e só queria que ele respondesse a essas perguntas simples pois elas são extremamente importantes. Depois disso Minji disse ao cara que ele acredita em alienígenas e que toda noite ele olha para o céu noturno e encara as estrelas e disse a eles que o universo é muito amplo e que deve haver vida além da Terra e em outros planetas na galáxia. Em algum lugar depois destes aleatórias perguntas ele se levanta e sai se desculpando com os examinadores e disse que ele deve ter se inscrito na faculdade errada e sai do prédio. Enquanto ele caminha para fora, vemos um homem entrando no prédio e confrontando os dois examinadores sobre Minga e como foi a entrevista, mas eles disseram ao homem que por acaso é o professor Guderian que Minga tinha acabado de sair da entrevista após a primeira pergunta. Então o homem fica furioso com esses dois dizendo como eles deveriam ter implorado para ele ficar e que eles devem ligar para o celular e trazê-lo de volta. Mas o entrevistador fica confuso porque o professor está tão bravo com ele indo embora. Enquanto caminhava para casa Minji viu Ven e ela pergunta a Min se ele quer ir para a festa de formatura juntos e Minji aceita. Minji espera se casar com Ven um dia e passar o resto de seus dias com ela e viver em algum lugar da cidade e se estabelecer agora, pois ele acha que acabou de estragar a chance de entrar no Castle College. Mas quando ele chega em casa, sua tia diz a ele que um homem chamado Gudi ligou para eles e que Min passou na entrevista e pode se matricular no Castle College. No dia seguinte eles voltam para o prédio para falar com o professor Guderian e desta vez seu tio e primo se juntam a ele, pois precisam discutir seus estudos. Sua tia imediatamente quer saber sobre o dinheiro e onde ele ficará e a professora diz a ela que sua bolsa de estudos será doada com os $36.000 em seu banco a cada ano e ele dormirá na academia depois de ouvir uma quantia tão grande. Sua tia implora para que ele se junte a eles e diz ao professor que ele comparecerá imediatamente. O professor diz a eles que a razão pela qual eles querem Minji é porque Ming é aparentemente um talento raro de 100 anos armazenado em sua alma. Mas isso confunde sua tia e tio, mas ele então traz uma carta escrita pela mãe e pelo pai de Min descobre que eles eram alunos honorários da Academia do Castelo e entrega a carta a ele. Linga e fica em choque, pois sempre pensou que eles o abandonaram sem motivo, mas o tempo todo eles estavam estudando na escola o tempo todo. Ele se desculpa da mesa e vai para o banheiro chorando enquanto lê o conteúdo da carta. Sua mãe explica o que aconteceu com eles e por que ela o deixou naquela noite e que ela sempre o amou e é a única coisa ela realmente se importa, mas devido à sua linhagem, ela teve que comparecer à faculdade Cassel. Ela também disse ao professor que quando seu filho Minji tiver idade ela queria pedir ao diretor para lhe dar uma bolsa de estudos e deseja a ele nada além de uma boa vida. Neste momento Nano se aproxima dele enquanto ele estava chorando dentro do banheiro feminino e ela diz a ele que ele provavelmente deveria sair deste prédio se ele vai chorar assim e o acompanha de volta para a reunião. Quando ele volta o professor pergunta o que ele pensa em ir para a escola, mas
Ele diz que precisa de mais tempo. No entanto, ao ouvir esta decisão, Dono diz a todos que o motivo da hesitação de Min é devido a uma garota por quem ele tem uma queda e não quer deixar lá para trás. Isso choca Minga e fica totalmente surpreso que ela possa conhecer Shen quando. Mas então ela explica como ela apenas adivinhou aleatoriamente, mas depois disso ela se revela sobre quem ela realmente é. Pois ela disse algo que ela disse a ele na partida dual naquela noite no jogo e ele instantaneamente se lembra e descobre que Moton é na verdade Nano e a mesma pessoa que conseguiu vencê-lo no jogo. Depois que ele se senta no telhado e se pergunta como ela sabe tanto sobre seus assuntos particulares e começa a pegar seu telefone e começa a confessar seus sentimentos por Shen Venvin, mas enquanto ele faz isso Nano aparece atrás dele assustando-o. Ela diz a ele que Eva, a inteligência artificial, pode facilmente localizar sua localização e ela veio aqui por ordens do professor Guderian para tentar convencê-lo a entrar para a academia uma última vez, mas Ming hesita novamente por causa de sua paixão por Vinvin e diz a Nano que a ama e que não pode deixá-la para trás até que ele diga a ela seus sentimentos. No entanto, Nano diz a ele que sabe que Ven não gosta dele de volta e que ele vai arruinar sua chance de entrar para a academia por alguém que nem mesmo o ama de volta, mas ele ainda acha que tem uma chance, pois ela se ofereceu para ir à festa com ele depois que Nano tenta explicar a ele todas as razões pelas quais ele está fazendo as escolhas erradas na vida e então disse que se ele não entrar agora, isso o afetará para sempre. No dia seguinte, Min se encontra com Shen Vinvin para a festa de formatura de amanhã comprando alguns suprimentos para a festa, mas enquanto eles estão fora, Nano se aproxima dele novamente, aconselhando-o a deixar imediatamente a Vin. Ela disse que o professor vai embora hoje à noite, então ele deve tomar sua decisão até lá. No entanto, Mingai já planejou confessar seus sentimentos para Vin na festa de formatura, então ele recusa a oferta dela novamente depois que Mingai é visto praticando sua confissão no espelho por um bom tempo. Então ele estará pronto para amanhã. Já que Mingai não tem um centavo em seu nome, ele colhe flores do chão para dar a Venvin enquanto a festa estava prestes a começar. Seu amigo Jamangu traz um terno para ele. Depois de vesti-lo, ele se dirige ao palco principal para a formatura e cumprimenta dois outros alunos que também estão usando ternos, pois foram contratados por Xiao Mango. Depois que Minji planeja seu próximo passo e decide subir no palco com as flores para confessar seu amor. No entanto, quando ele está prestes a dizer seu discurso, Xiao Mangu sai com algumas flores na mão e faz sua confissão para Shen Vinvin. Todo esse tempo, Xiao Mangu estava pregando uma peça nele e o que é ainda pior é que Shen Vinvin estava nisso e ela também expressa seus sentimentos por Xiao Mangu na frente de Ming e eles começam a namorar ali mesmo. Minji fica em completo silêncio, sentindo traição de seu amigo próximo e está completamente desolado enquanto Ming está se sentindo profundamente tristeza e rejeição. De repente, Nano aparece com a roupa mais linda, fazendo seus colegas de classe suspirarem de surpresa enquanto ela desce elegantemente os degraus da cerimônia de formatura. Noo se aproxima de Minji com seus subordinados e bate palmas para sinalizar para as meninas trocarem de roupa. Depois do lindo, Nano loques braço com Ming enquanto expressa para Vivin e Xiao Mangu que Ming tem coisas mais importantes para fazer do que estar aqui. Isso irrita Mangu, então Nano diz a ambos que esta é a última vez que eles verão esta versão de Minji e sai do prédio. Nano diz a ele que está tudo bem olhar para ela uma última vez, mas Minji se recusa e não se vira como um alfa bate-papo. Depois que eles saem, eles dirigem por um bom tempo até que seu carro fica sem gasolina. Eles pararam em algum lugar para esperar o tanque reabastecer, mas aqui é onde Nano diz a Min que ela não pode falhar com o diretor ou professor em não fazer Min entrar para a Castle Academy. Mas Min agradece a Nano por não desistir dele e reconsidera e quer entrar para a faculdade do castelo. Então Nano informa Eva sobre sua decisão e depois que Eva cumprimenta Min pela primeira vez e lhe dá todas as suas estatísticas atuais, o chamam de aluno de nível S, junto com um código de identificação de estudante e todas as informações sobre a faculdade. Então Nano o coroa, nomeando o rei da faculdade, embora ele não tenha feito nada ainda. Então ele fica sobrecarregado com esta notícia. Ela diz a ele que pessoas foram coroadas antes dele como seus pais. No entanto, as pessoas matariam pela coroa e até morreriam por ela. No entanto, ela se submete a ele e diz que será sua subordinada pessoal e o guiará com o conhecimento que aprendeu ao longo dos anos de estudo dentro da faculdade. Então, ele a aceita de bom grado como amiga. Eva salva todas as informações de Ming no sistema para ele usar e isso notifica todos os outros alunos que estão frequentando o Castle College. Alguns dias depois, vemos Ming no aeroporto, onde ele pergunta ao oficial sobre a linha CC que ele deve pegar para chegar à faculdade, mas o oficial diz que não existe tal linha e que ele não recebe mendigos.
Mingai olha para si mesmo e seus $20 e diz que não é um mendigo. Mas então olha em volta para ver um bando de outros mendigos que se parecem exatamente com ele, com toda a bagagem desorganizada em seus. De volta, o oficial diz a ele para ir à embaixada chinesa e pedir acomodação e comida lá, e então vai embora, deixando-o se sentindo cada vez mais como um enganado e politicamente correto. Ele decide ir ao McDonald's para comer um hambúrguer, mas é recusado, pois eles também não servem mendigos. Então ele conhece um garoto de cabelos prateados chamado Finger e tenho certeza de que as garotas nos comentários adorariam conhecê-lo, mas acontece que ele também está quebrado. Ele pede dinheiro a mim para comprar um refrigerante. Ele olha para suas mãos e percebe o cartão da faculdade do castelo em sua mão e pergunta se ele era um aluno lá e tira um cartão semelhante. Ele diz que é seu veterano e então pega seu dinheiro só por diversão. Mais tarde naquela noite, os dois se sentam juntos e Finger revela que está em seu ano de etnia e normalmente um aluno se forma em 4 ou 5 anos, mas ele teve que repetir uma série 4 vezes seguidas porque ele é simplesmente incrível. Os dois se sentam na estação de metrô e esperam a linha CC que eles devem embarcar para chegar à faculdade. Finger explica que a faculdade fica escondida em um vale e a maneira mais fácil de chegar lá é pela linha CC, a menos que você tenha uma jato e tenha permissão do diretor. Eles esperam até meia-noite antes de adormecer e Mingai tem um sonho onde ele encontra ele mesmo em uma guerra com pessoas correndo em túnicas e então ele acorda e vê uma grande lua do lado de fora da janela da estação e um garoto sentado ao lado dele no chão. O garoto olha para ele e fala com ele como se soubesse quem é Ming. O chama de irmão, mas então Mingai acorda novamente e descobre que ele teve um sonho. Se tinha um só, então Finger acorda também e diz que o leão CC está aqui e ambos ouvem um homem caminhando em direção a eles com um sino nas mãos. O cara anuncia que o trem CC1000 Express está aqui, e todos os alunos devem embarcar com suas bagagens e passagens. Finger caminha até ele e o cara diz que ele não esperava ver seu fracasso de um rosto lá e Finger diz que ele foi rebaixado mais uma vez e fez o registro de rebaixamentos consecutivos, fazendo descer de GR para um F. Depois disso, Ning também caminha até o condutor e diz a ele que ele é um novo aluno chamado Ming. Ouvindo seu nome, o condutor começa a surtar e pergunta se ele realmente é um novo aluno da série S e pergunta por que o professor não chegou em seu avião para buscá-lo. Ao ouvir esse dedo também surta e pergunta se tudo isso é verdade. Então o próprio Ming surta fora porque ele não quer se sentir excluído. Com isso ele faz o check-in e todo o aeroporto se ilumina e a passagem subterrânea se abre para ele e o trem CC1000 Express chega com o professor Good saindo dele como Mario. Todos eles embarcam no trem enquanto os alunos trocam de uniforme e o professor pede a Mingai para assinar um nada, como é seu costume, para todos os alunos da faculdade, porque eles estudam algumas matérias especiais aqui que não são ensinadas em nenhum outro lugar do mundo. Depois disso, o professor explica que eles estudam sobre dragões e pergunta a Minji sobre sua opinião sobre eles. Ele diz que eles são apenas criaturas lendárias, parte de vários mitos e histórias, mas o professor diz que eles são reais e humanos e dragões estão em guerra há muito tempo, mas pessoas normais não sabem. Quando aqui no Castle College eles estudam maneiras de matar dragões e produzir heróis que podem ajudar a humanidade. Depois de ouvi-lo, Min diz que talvez o professor precise de um médico mental em vez de um matador de dragões, mas então ele desmaia. De repente tem um sonho com o mesmo garoto que lhe diz que dragões são reais. Ele mostra uma cena com um dragão real no topo, um pico coberto de gelo, e explica que há muito tempo um humano matou o rei dragão em seu trono e ele se tornou o primeiro imperador humano, e quando o dragão morreu todos comemoraram. E é por causa do herói humano que a civilização avançar tanto. Com isso ele desaparece e Minji volta a si. Ele acorda e diz ao professor que talvez ele seja louco. Mas o professor traz um de seus associados que traz 2 caixas consigo. O homem diz que em seus 40 anos de carreira Mingai é o aluno do 2º ano que ele viu e infelizmente o primeiro a patinar no gelo com um caminhão. Depois disso eles abrem a primeira caixa e mostram a ele uma escama de dragão e pedem para ele tentar atirar com uma arma. Ming diz que tem experiência com armas graças ao seu treinamento militar e atira, mas a bala ricocheteia mostrando a resistência das escamas. Min diz que pode ser alguma tecnologia avançada e então passa a olhar para outra caixa que mostra um bebê dragão dentro de uma cápsula em um estado de sono. O professor conta a história por trás disso, mas Mingai pensa que é apenas uma figura de ação e diz para eles crescerem logo. Ele olha atentamente para o dragão e de repente acorda e tenta se libertar, mas graças ao novo estojo de nanotecnologia, ele volta a dormir sem escapar. O professor diz que deve ter reagido à forte genética de Min e ele acha que seu ancestral deve estar feliz ao ouvir isso. Depois disso, todos chegam à faculdade e Mingai entra com o professor enquanto caminha
Ele pergunta ao professor por que eles não viram nenhum aluno lá e o professor começa a se perguntar também. Então as sirenes de ar começam a disparar e o professor percebe que as coisas estão prestes a ficar loucas e ele pega Minji. Começa a correr para se proteger atrás de um pilar. De repente, muitos jovens saem de todos os lados vestindo ternos vermelhos e pretos. Os dois grupos atiram um no outro e todo o lugar se transforma em uma zona de guerra. O professor também é atingido e ele cai cedo. Esta guerra louca continua até que apenas uma mulher e os líderes são deixados de ambos os grupos. Os líderes saem a céu aberto e se enfrentam, revelando-se o líder do sindicato dos estudantes, César, e o presidente da sociedade, Leonard, Zhang. Os dois começam a lutar entre si como protagonista do opus de um anime de luta e fazem Minga e parece o NPC que ele é em comparação enquanto ambos ficam ocupados matando um ao outro as duas garotas ficam cara a cara com Minga e no meio e a garota do time vermelho acaba sendo Nano aponta uma arma para ele e diz para ele se abaixar e atira na garota atrás dele mas ela é atingida primeiro e parece que o time preto venceu mas então Minji entra em Ultra Instinto entregando seu corpo para o jovem que tem aparecido em seus sonhos e eles conseguem atirar na garota assim como nos dois líderes como um chefe. Depois disso Ming senta ao lado da pílula e ganha controle sobre seu corpo e de repente um grande grupo de enfermeiras e médicos chegam em cena e começam a tratar todos ao lado deles. Um homem careca de terno preto entra também e reclama do desperdício de dinheiro que os alunos fizeram com esse evento. Só então o professor acorda também e explica que eles usam balas de tinta anestésica que marcam seus alvos e os colocam para dormir sem realmente danificar. Lose que hoje era um dia livre na faculdade e os alunos decidiram jogar uma partida cara de tiro de paintball para ver quem é melhor depois que ele volta a dormir sono devido a explodindo outra bala em seu peito enquanto explica sua função para Ming. O careca acaba sendo o professor Men, que é responsável pelas finanças e disciplina da faculdade. Ele liga para o diretor para reclamar da bagunça que esses alunos fizeram em sua faculdade, mas o diretor diz que é direito deles e que a faculdade pagará os $200 mil mais em custos de reparo e ele lamenta não poder se juntar a eles este ano e fará questão de se juntar a eles gratuitamente na próxima vez. Depois de receber aplausos do corpo estudantil, ele pergunta se Min está lá e diz a ele para se juntar à sua classe e se despede assim que a ligação termina. O professor Men diz a ele para ir para seu dormitório, a menos que ele queira morrer, pois ele percebe os olhares sanguinários e ciumentos de todos os alunos presentes lá. Mais tarde, Minji chega ao seu dormitório e descobre que é uma sala grande para 2 pessoas. Seu colega de quarto não é outro senão Finder Senpai e ele se oferece para levá-lo para passear e mostrar a ele a faculdade em seu primeiro dia. Ele o leva para diferentes prédios dentro da faculdade e explica que no terreno da faculdade ninguém pode usar a linguagem espiritual, graças ao pai do homem do professor que mora na torre de vigia e usa seus poderes para lançar uma barreira ao redor da faculdade. Ele então o leva para a única sala de aula onde as pessoas podem usar a linguagem espiritual, que é para fins de ensino e explica que é um tipo de poder que vem da ressonância da linguagem do dragão com a linhagem do dragão. Basicamente você tem que ter o sangue de um mago e deve conhecer a chance mágica ou então você será marcado como trouxa e enviado para Harry Potter e vice-versa enquanto caminham. Eles se deparam com vários alunos praticando sua linguagem espiritual e um deles acidentalmente perde o controle sobre seu espírito da água, mas outro aluno o congela e salva todos os outros enquanto isso em algum lugar em um dirigível. O diretor toma uma bebida com seu amigo Manson e pergunta a ele sobre os alunos durante a era do último Rei Dragão. Ele então diz que em vez de soldados desta vez ele deseja produzir gênios que podem levar a humanidade a uma nova era de paz sem ameaça de dragões e para esse fim ele está disposto a treinar Ming ele mesmo. Depois disso ele pergunta a ele sobre uma missão secreta que eles vão começar e seu dirigível continua avançando em direção ao seu destino de volta à faculdade. O professor Good vem buscar Minji e ele o leva para seu exame 3 e todos vão para seu quarto e o professor diz que antes do exame oficial ele quer testar algo e mostra a ele uma caixa de música que tem a gravação do Imperador Dragão Negro. Ele explica que todas as pessoas com linhagem de dragão são de seus súditos e quando ele costumava soltar este rugido todos os dragões sob ele se curvavam e se ajoelhavam na direção de seu trono. É também o primeiro passo para aprender a linguagem espiritual e faz humanos com linhagem de dragão alucinarem. Ele toca a gravação e pergunta a mim se ele viu
Alguma coisa, e Minji diz que só sentiu sono e nada em particular. Ao ouvir isso, o professor começa a se perguntar como isso poderia ser dado à linhagem de seu grau, e então corre em direção à biblioteca em pânico e chama o professor Men. Lá também na biblioteca eles estudam os registros antigos e deduzem que Minji poderia ser alguém no nível do imperador e poderia ser alguém com a linhagem do dragão branco, e isso complica as coisas, mas Good diz que quer manter isso em segredo para que seu aluno não acabe em um colo. No dia seguinte, todos os novos alunos têm seu 3 e exame. Mina apenas trapaceia para escapar copiando as respostas que obteve do Finger Senpai. Ele também tem um sonho com o garoto que se apresenta como seu irmão Mings, e Mi acaba dormindo por 2 horas em seu exame de 3 horas, que conversa mais tarde naquela noite. Ming ouve um sino e tem um sonho com Mings novamente, onde o garoto diz a ele que este é o sino da morte, significa que alguém está prestes a morrer e ele vai se meter em problemas, mas também pode ser uma oportunidade. Pede a ele uma vantagem. Ning pensa em como Nano o encontrou no telhado e diz que quer a habilidade de ter seu mapa aberto para que ele possa ver a localização e o layout de tudo no mundo. Mings concede usando um feitiço e Mindy acorda de verdade com o Finger chamando, dizendo que o alarme de emergência disparou. Todos eles correm para fora e percebem que todos os alunos do grau AG e acima devem se reunir no salão de reuniões, onde os professores dizem a eles que durante uma missão eles encontraram o Palácio do Rei Dragão de Bronze e 2 de seus membros do conselho estão presos lá. O palácio está mudando continuamente, tornando difícil para eles escaparem. Eles mostram algumas fotos de dragões escrevendo que eles encontraram no palácio e diga a eles para tentar decodificá-lo na esperança de que Ira apareça para fora dali. Faltam apenas 20 minutos e eles estão buscando a ajuda de todo mundo, e com isso todos os alunos começam a atirar no código enquanto Mingai olha ao redor como um idiota e apenas observa como todos os outros estão fazendo o seu melhor. Embora seja seu primeiro dia neste novo mundo, ele não sabe de nada. Ele percebe um dos novos alunos que é ótimo em dar o seu melhor também e começa a se sentir ainda menor sobre si mesmo. Então ele se motiva e se lembra do mapa aberto que ele tem e o usa para encontrar a chave para sair do palácio e o envia. Com isso eles são capazes de enviá-lo para as pessoas no palácio e encontrar uma saída para eles, mas acontece que eles não têm oxigênio suficiente para chegar à costa. Esses 2 membros são as mesmas pessoas que fizeram a entrevista de Mang F para a faculdade e ambos se amam. Eles dão tudo de si para chegar à superfície e entregar o cocon que eles recuperam do palácio, mas no caminho eles são atacados por um dos servos do Rei Dragão, um dragão marinho, e acaba matando os 2, mas não antes que eles consigam entregar o casulo para os superiores. No dirigível, o dragão do mar começa a persegui-los para pegar o casulo de volta, mas Mance luta com força total para vingar seus parceiros mortos. Torna-se uma longa perseguição onde o dragão do mar continua desmaiando-os e consegue matar a secretária do homem também. Em sua dor, Mance atira de volta na besta com sua metralhadora. Mas é tudo em vão. O dirigível começa a perder energia também e parece que será o fim para todos eles. Mas então o homem entregar o casulo para os superiores. No dirigível, o dragão do mar começa a persegui-los para pegar o casulo de volta, mas Mance luta com força total para vingar seus parceiros mortos. Torna-se uma longa perseguição onde o dragão do mar continua desmaiando-os e consegue matar a secretária do homem também. Em sua dor, Mance atira de volta na besta com sua metralhadora. Mas é tudo em vão. O dirigível começa a perder energia também e parece que será o fim para todos eles. Mas então o homem percebe que eles estão perto da represa e ele ordena que o navio vá direto para ela e faça o dragão do mar segui-los e matá-lo esmagando entre os portões da represa. Seu plano acaba sendo um sucesso, mas não antes que o dragão consiga tirar um de seus dentes no estômago de Mance. Mais tarde o diretor anuncia que sua missão foi um sucesso e eles conseguiram colocar as mãos em importantes escritos e artefatos de dragão graças à ajuda de mim e dos outros alunos. Depois disso, sino da faculdade toca indicando a morte de alguns de seus membros. Ao saírem do corredor, Zhang agradece a Ming por sua contribuição e o convida a se juntar à Sociedade Leonard como seu sucessor, mas Mingai se recusa dizendo que ele não pode assumir tal posição. De volta ao dirigível, o diretor sai e se senta com seu amigo moribundo. Ele relata a ele sobre a missão e diz a ele para manter as informações sobre sua perda longe dos alunos e apenas dizer a eles para esperarem ansiosamente pela próxima. Além disso, ele diz a ele para verificar se sua filha adotiva Nano está bem para garantir que ela fique segura. Alguns dias depois, Min recebe um convite online para um baile em nome do Sindicato dos Estudantes. Ling vai lá junto com Finger e ele diz a ele que o líder do Sindicato dos Estudantes
César será o herdeiro da famosa família Western Gattuso. Ele é bastante arrogante em seu discurso e isso parece sua maneira de convidá-lo para o sindicato dos estudantes. Da mesma forma que Zhang o convidou antes, Jin diz que não tem intenção de se juntar, mas Finger diz a ele para ir porque haverá comida e bebidas caras. Então por que não mais tarde naquela noite? Eles vão ao salão de baile e descobrem que Nano é na verdade o F-Fion de César e ele deu esta festa para lhe desejar feliz aniversário. Todos dançam e Finger agarra Min porque ele sabe que ele não vai conseguir nenhuma garota de qualquer maneira. Mas mais tarde a nova aluna loira que Min estava observando por um tempo se aproxima dele e o ajuda a fazer uma ótima dança, fazendo com que todos os aplaudam quando a apresentação termina. César convida formalmente Mingai para ficar ao lado dele, mas Mingai diz que precisa de tempo para pensar sobre isso e então sai para procurar Nano, que se despediu mais cedo para tomar um pouco de ar fresco do lado de fora. Ela o convida para levá-la até o topo de uma colina e os dois vão embora. Enquanto isso, a faculdade entra em alerta de alta segurança quando 13 intrusos se infiltram nas instalações e parece que eles estão atrás do casulo que recuperaram do Palácio do Rei Dragão. César e Zan reúnem seus grupos e são posicionados em posições-chave para capturar os intrusos, enquanto o resto do corpo docente dos alunos também são colocados de plantão. Eles conseguem capturar rapidamente 7 dos 13 intrusos, mas nenhum deles revela a identidade de seu líder, alegando que nunca chegaram a ver seu rosto com a maioria dos alunos de elite em missões. O diretor e o professor Men decidem pedir a seu pai, o vigia noturno, para desfazer o espírito selo de idioma para que possam usar seus poderes e proteger a faculdade, pela qual o pedido passa que o inimigo também é capaz de usar sua linguagem espiritual para esconder sua presença de todos. 4 deles entram no Caesar's Place ao lado de seu líder para mantê-lo ocupado enquanto uma garota loira é enviada para lidar com Zhang e um personagem de alívio cômico é encarregado da missão mais importante de recuperar o casulo. Tenho certeza de que não há nada de errado com essas atribuições de papéis, certo? A líder revela que sua identidade é minha e ela é a irmã de uma das pessoas que morreram na última missão para recuperar o casulo do Palácio do Rei Dragão. Ela diz que não tem nada a ver com sua irmã e que eles estão lá para simplesmente cumprir sua missão conforme dada por seu empregador. César usa sua linguagem espiritual chamada foice, que o permite detectar e reagir até mesmo aos menores movimentos em uma área ao seu redor. Com essa habilidade, ele consegue diminuir seus números e no final apenas César e Ma são deixados para se enfrentarem. Mai tem a habilidade de esconder sua presença e usar movimentos super rápidos para desferir golpes precisos para matar o inimigo como um assassino. É o completo oposto da habilidade de César e seu Clash termina em um empate quando César consegue bloquear todos os seus ataques. Mas Mal, por outro lado, Zan é revelado como tendo uma das linhagens mais puras entre os alunos ao lado de Ming e sua linguagem espiritual é a habilidade chamada Chamas do Rei Dragão, uma habilidade de incendiar qualquer coisa ao seu redor e controlá-la. Acontece que a garota loira do lado do inimigo também tem essa habilidade rara e se torna um choque de chamas igual. Enquanto isso, o cara do alívio cômico consegue chegar à câmara subterrânea onde a inteligência artificial reside graças às informações dela. Ele consegue chegar à instalação de pesquisa subterrânea onde o casulo é mantido. Mas no caminho ele acidentalmente perde seu telefone e também abre uma porta trancada que supostamente estava lá desde 1912. No final, ele entra furtivamente na instalação e vê o diretor exibindo o casulo para os pesquisadores de lá e todos eles percebem que há uma rachadura no casulo e, pelo relatório da tomografia computadorizada, eles descobrem que foi formado devido ao processo de incubação em vez de um acidente, pois presumiram que os cientistas tentam dissecar o casulo para ver se há algo vivo dentro. Mas o diretor os ameaça e diz a eles para sair porque não podem correr o risco de soltar um dragão na faculdade enquanto o diretor os acompanha para fora. O cara do alívio cômico entra furtivamente, tira fotos do casulo e decide desvendar o caso e levá-lo com ele pelos 5 milhões de dólares em dinheiro que receberá como recompensa. Mas no final ele perde a bola graças às ilusões que tem por estar muito perto do casulo e decide voltar de mãos vazias. Mas para surpresa de todos, uma figura sombria entra atrás dele e quebra o selo e alimenta o casulo com um pouco de seu sangue para libertar o rei Dragão. Constantino de volta à faculdade. A luta de César e M termina empatada quando uma explosão enorme os empurra para longe e deixa a área sem eletricidade. Eles sobem para ver o que causou isso e encontram pegadas em chamas no chão, indicando que pode ter sido obra de Zay e da outra garota.
Enquanto tudo isso acontece, nosso garoto Min está curtindo um passeio colina acima com sua amiga Nano. No caminho, ele tem uma visão de Ming, que lhe diz que pode ajudá-lo a capturar o coração de Nano se quiser e então diz a ele para parar de ser tão covarde e seguir o conselho dela. De antes de trazer um presente para ela em seu aniversário, ele decide dar-lhe flores e Min diz que ele fará isso aconteceu mais tarde. Eles se sentaram com os pés e pularam no topo da colina e Min diz a ele que ela quer que ele se junte ao sindicato dos estudantes para que ele possa ser seu irmão mais novo e ela o protegerá. Min pensa sobre isso e pergunta a ela sobre César e ela diz a ele que foi um casamento político e no final ela é sua própria pessoa. Ele diz a ela que sabe sobre a e as mortes dos outros caras e que eles eram próximos dela. Ela diz que não foram só eles e que seu mentor Mance também morreu. Mas ele manteve isso em segredo dos alunos e desejou que fosse apenas sussurrado para ela para que não reduzisse o moral de todos os outros. Ela diz que no final todos morrerão, mas ela vem aqui de vez em quando para ver se consegue ver as estrelas. Mas esta noite está nublado. Min fica triste por ela e decide usar a palavra-chave que Min disse a ele sobre isso. De repente, as luzes do carro acendem e a música começa a tocar e fogos de artifício começam a explodir no céu em forma de flores com uma mensagem entre as nuvens lendo Feliz Aniversário Nano escrito de uma forma que só sua mãe costumava. Sabe que isso a faz chorar e Minji percebe que sente falta de sua mãe morta e é por isso que ela se sentiu simpático a ele antes quando se conheceram porque ele estava chorando por seus pais também. Ele olha para ela e diz a ela que de agora em diante ele é seu irmão mais novo e se juntará ao sindicato dos estudantes. Depois disso ambos pegam o carro de volta e começam a dirigir até a faculdade. Nano finalmente recebe alguns sinais e recebe a mensagem de César dizendo a ela que a faculdade está sob ataque. Jin começa a entrar em pânico sobre isso, mas Nano diz a ele que a faculdade deve ficar bem e provavelmente quando eles voltarem a luta terá acabado. Enquanto isso Zhang e a garota loira estão lutando para um impasse com seus poderes de abeto e parece que a garota tem a vantagem, mas ela não quer matar o cara e está lá apenas para atrasá-lo. Por outro lado, o cara do alívio cômico sai dirigindo uma bicicleta e sai da faculdade, mas de repente é atingido pelo carro de Ming por trás. Ele faz Ming a refém e os dois ficam cara a cara e descobre-se que o cara é na verdade o amigo de Ming em League of Legends, Tyler, e seu nome verdadeiro é Tag. Todos nós pensamos que era Tyler 1, mas ele acabou sendo Tyler do jeito que ambos reconhecem um ao outro e começam a ficar íntimos, mas então ele pede ajuda de Ming e ele o deixa ser levado como refém. Então eles ouvem algo caindo atrás deles e começa a ficar muito quente por algum motivo. Eles se viram e descobrem que é um garoto coberto de chamas caminhando como um zumbi de The Walking Dead em direção a eles pedindo por seu irmão. Todos fogem dele e os alunos começam a atirar nele apenas para ter suas balas derretendo pouco antes de atingir o garoto. Os professores deduzem que o garoto é na verdade um rei dragão que nasceu do cocô e ele é o rei dragão de fogo e bronze que pode manipular fogo e bronze ao seu redor, tornando as balas inúteis. O garoto continua andando para frente enquanto procura seu irmão e Ming e o outro se escondem atrás de um pilar e eventualmente se encontram com César Ma e Finger. Todos eles têm um palpite de que o garoto está atrás de Minji e eles se escondem dentro de uma piscina para manter o garoto de fogo longe enquanto César e Ma ficam do lado de fora para lutar contra ele e então recuam após obter algumas informações sobre suas fraquezas. Enquanto tudo isso está acontecendo, o contratante de M liga para ela e diz que o garoto é na verdade o Rei Dragão Constantine e ele está em um estado instável agora e em breve seu corpo irá se desintegrar, o que resultará em uma tempestade forte o suficiente para fazer as bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki parecerem fogos de artifício. Para esse fim ela sugere que eles usem as balas falsas que eles usam para suas práticas na faculdade porque não há metal nelas e embora não machuque o garoto se eles atirarem nele o suficiente, eles podem ser capazes de nocauteá-lo. Todos eles pegam essa informação e começam a atirar no garoto com as balas de borracha enquanto Minga e os outros se escondem como covardes dentro da piscina. Enquanto dentro Minji sente que o garoto vai andar e então ele conta aos outros dois. Todos eles prendem a respiração e se escondem dentro da água. Minji prende a respiração por um tempo, mas então volta apenas para se encontrar em outro mundo. Ele pensa sobre isso por um tempo, mas então diz que deve ser um daqueles sonhos onde ele conhece Mings e começa a chamá-lo. Ele sai da piscina e caminha por um vale e encontra um garoto lá e pergunta a ele que lugar era esse. O garoto se vira e descobre que é Constantine e ele diz que tem a sensação de que eles já se encontraram antes em algum lugar. Constantino começa a cheirá-lo como um maníaco e então Ming chega e o chuta para longe e diz a ele para encontrar outra pessoa para chamar de irmão. Então Ming acorda e descobre que Constantine estava realmente lá e Finger e Tang não estão mais na piscina.
Logo o diretor entra e diz a Minji para ir com ele. Ele o leva para uma torre alta e lhe dá uma arma e uma bala especial para matar dragões. Ele diz que quer que ele use essa bala para matar o dragão e só ele pode fazer isso graças à sua linhagem de alto grau e qualquer outra pessoa entraria em colapso sob sua habilidade. Depois disso, ele diz que continuará e abrirá uma abertura para ele para que ele possa matar Constantine. Enquanto isso, Constantine está sendo bombardeado por balas de borracha no topo de uma torre e ele olha para baixo para ver Tang e Finger e descobre que ele estava realmente atrás de Tang e não de Ming. Ele começa a perder o controle sobre seus poderes e se transforma em sua verdadeira forma de dragão, mas então o diretor pula e usa sua técnica especial Tempo Zero para desacelerar tudo ao seu redor e abre uma ferida para Ming mirar e terminar a batalha. Ming atira com a ajuda de Ming e anula os poderes do dragão. Depois disso, o diretor ordena que todos mudem para balas de verdade para rasgar o lagarto cheio de buracos. Constantine corre para baixo e fica na frente de Tang e bloqueia todas as balas para ele e o chama de irmão até o fim. Tang não sabe o que está dizendo e começa a fugir para a floresta, mas no caminho ele começa a ter visões de sua vida anterior e finalmente percebe que ele é na verdade o Rei Dragão de Fogo e Bronze Norton e Constantine era seu irmão mais novo tendo visto seu irmão morrer. Na frente dele ele volta para o palácio subaquático e começa a recuperar sua força e desperta seu servo Dragão também. Por outro lado, o diretor tem uma reunião com o Vigia Noturno e revela que a razão pela qual eles não podem realmente matar o dragão é porque eles criam esses casulos antes de morrerem com todo o seu DNA e eventualmente eclodem em um novo Rei Dragão. É por isso que para ter certeza de que eles realmente acabam com um Rei Dragão eles precisam deixá-los loucos e prontos para lutar quando eles não criaram este casulo e como requer tempo para amadurecer, este é o momento perfeito para matar Norton. Como ele acabou de acordar e ainda não recuperou toda a sua força, com isso em mente eles planejam um ataque ao palácio para matá-lo e formar uma equipe composto por César, Nano, Min e o nova aluna loira de antes. No começo Ming é totalmente contra, mas com algum incentivo de Nano e os outros ele finalmente aceita a missão e começa a treinar com todos os outros para ter certeza de que está pronto. Depois que seu mini arco de treinamento terminar, ele embarca no dirigível e todos vão para o palácio do Rei Dragão e Nano e Ming são escolhidos para descer e explorar a área e confirmar a presença do Rei Dragão, pois ele deveria estar hibernando devido ao seu despertar imaturo. Ambos descem e seguem o mesmo caminho que A e seu parceiro fizeram antes de finalmente chegarem à Câmara do Rei Dragão e vasculharem o local e com algumas técnicas psicológicas conseguem confirmar que o local era de fato o quarto do Rei Dragão onde ele morava com seu irmão mais novo Constantine. Depois disso eles pegam algumas coisas para pesquisar e voltam para a superfície. Mas ao fazer isso a cidade começa a mudar como aconteceu em um momento chave e usam o tempo e se torna uma corrida contra o tempo e armadilhas para sair em seu caminho. Eles encontram um cadáver usado segurando um livro enorme também e eles o recuperam e eventualmente saem, depois de ter Min nadando em drenagem destruída. Agora dá a ele seu equipamento e diz que ela pode fazer o resto do caminho sozinha e ambos começam a nadar. Enquanto isso o dirigível é atacado pelo dragão do mar e destrói um dos motores. César assume o controle e ordena que eles fujam dele, mas o dragão do mar continua perseguindo-os e os leva em direção a um penhasco com Norton em cima dele. Norton pula e monta no dragão do mar e então usa seus poderes para se combinar com ele e se tornar um Pokémon enorme. Vamos chamá-lo de Tangon. Tangon começa a perseguir o dirigível para derrubá-los e César decide revidar quando descobre que o Zhang também está lá graças à sua habilidade SY. Ele faz um plano para distrair Tangon em 1-1 e então atacar-lo com um ataque poderoso de Xian quando suas habilidades Clash causarão uma explosão enorme cegando qualquer um que esteja olhando para ele. Mas então naquele ponto eles lançarão um míssil especial no corpo real de Norton e o destruirão. Assim eles jogam um pod de resgate para Ming e Nano e começam a lutar contra o Pokémon na frente dele. César coloca uma venda e ativa sua habilidade de mirar no dragão. Tangmanon desvia todas as balas como alguns chineses personagem opus. Mas está tudo de acordo com o plano de César e ele finalmente libera sua técnica para revelar Zan, que ataca Norton de cima com suas chamas do rei. Norton responde disparando um ataque semelhante e previu que a explosão cega todos eles, exceto César, que estava com os olhos vendados, e ele ordena que a garota loira lance o míssil sob seu comando. O míssil atinge o corpo real de Norton e envia a fusão para as profundezas do oceano, marcando sua vitória. Enquanto isso, Ming e Nano encontram a cápsula de escape e Nano empurra Ming para dentro e tranca a porta. Ming se pergunta o que ela está fazendo, mas naquele momento Tangmanon, que está se afogando,
perfura seu peito com um de seus ferrões e a faz se juntar a Donut Gundy morta, olhando para sua única chance de perder a virgindade bem na frente dele. Min começa a ter um acesso de raiva e fica meio louco. Isso faz entrar no reino interior, onde conhece Minx, que se oferece para ajudá-lo a derrotar o Rei Dragão e salvar sua potencial esposa. Minga se interessa por suas palavras, mas fica realmente bravo consigo mesmo por ser esse fracasso inútil. Ele sempre deixa que outros o salvem. E não posso fazer nada para ajudar os outros. Mas com alguma ajuda de Minx ele usa o maior Alpu Jutsu da história do Doa Talk no Jutsu. Ele usa o famoso Talk no Jutsu em si mesmo e cura sua depressão, algo que nenhum de vocês assistindo foi capaz de curar ainda. Com isso fora do caminho, Minx diz a ele que ele pode fazer um pacto demoníaco com ele, onde ele concederá 4 de seus desejos e o deixará salvar Nono e derrotar o Rei Dragão em troca do direito de possuir sua vida e corpo se ele alguma vez alegar se sentir solitário e uma parte de sua própria vida. Min aceita os termos e Minx usa seu poder para dar a ele muitas habilidades opus, como usar todos os tipos de línguas espirituais e alguns aumentos de estatísticas. Ele também conta a ele sobre o livro que ele está segurando que ele ganhou de você e diz que é na verdade o recipiente para 7 armas conhecidas como os 7 pecados capitais, que foram ironicamente criadas pelo próprio Norton há muito tempo para matar humanos. Contudo, no lugar, Minji sai do escape pod e resgata Nano. Ele pode respirar debaixo d'água agora graças às suas novas habilidades e ele cura o ferimento de Nano e destrói o espinho que está saindo de seu estômago. Ele a coloca no escape pod e o envia de volta e então enfrenta Norton, que está pronto para comê-lo como comida de peixe. Min usa bloqueio de espírito